Alô pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Breaking My Limits. Hoje está cá a pessoa do costume e trouxe o grande treinador Henrique, ok? Portanto, hoje preparem, tragam um caderno, preparem-se bem hormonas, bioquímica, vêm células que vocês nunca ouviram falar, mas eu também vou falar disso hoje. Portanto, caderninho, vai ser importante este podcast. Se estão no carro, mudem para o episódio anterior ou ao seguinte, porque este vai ser muito complexo. Tem que estar na secretária em casa. Portanto, hoje, com o Henrique, vamos falar um bocadinho sobre uma questão que aparece muito. Sejam vocês ouvintes e praticantes, podem já ter passado por essa questão ou ter um amigo que pense, ou sejam vocês profissionais da área e costumam ter esta questão sobre a mesa e às vezes não sabem bem a resposta. Hoje vamos falar de quando uma pessoa vos aborda ou quando vocês pensam, ok, eu quero perder peso, mas quero ao mesmo tempo ganhar massa muscular, o que é que eu devo fazer primeiro? Okay? Então, Henrique, vamos falar aqui um bocadinho como é que trabalhamos nestas situações, um bocadinho também sobre a evidência, vamos tentar não nos aprofundar demais, mas obviamente vai sempre haver aqui partes importantes, e é um bocadinho o que vai ser este episódio, portanto, para esta intenção, que acho que vamos ter aqui várias questões para responder, que até são bastante comuns no mundo do fitness. Henrique, vou-te aqui passar a palavra aqui, depois desta fase. Vai lá. Tu és sempre Pessoal, aqui. não precisa ficar com medo, não. Não precisa ficar com medo que eu vou suave, eu vou devagar. Hoje a pancada é mais leve, até porque é um tema que é bem recorrente, né? Ainda mais agora que o pessoal começa a fazer promessa do final do ano, que diz que vai voltar a treinar e fazer dieta, e voltam e ficam pensando, será que eu busco perder a gordura que eu ganhei durante essa fase em que não treinei e não fiz dieta, ou será que eu busco já aumentar a densidade muscular? Então, eu vou trazer um pouco da minha visão e como eu trabalho, tá? Não quero dizer que é a visão certa ou é errada, mas é o que eu vejo mais ter resultado e é o que eu mais tenho percebido que converge com outros profissionais da área, tá? Quando a gente pensa em estruturação de dieta, quando a gente pensa em treinamento, e o indivíduo vem com esses dois caminhos que ele acredita que são separados, né? E realmente, dependendo da situação, sim, a gente trabalha com um viés de um caminho único, onde o indivíduo vai buscar a hipertrofia primeiramente, ou a gente pode buscar o emagrecimento, mas entra a questão. E eu acho que o Antônio também percebe nessa mesma linha, que é entender a situação que o indivíduo se apresenta, a primeira coisa. Normalmente eu vou fazer uma avaliação de composição corporal, vou determinar qual é realmente o grau da obesidade, do quanto de gordura tem aquela pessoa, o quanto ela se apresenta com o percentual de gordura corporal dela elevado. Isso eu acho que é um dos fatores determinantes que a gente tem que ter em consciência quando você vai começar a manipular essas variáveis do treino e da dieta. Para mim, quando se apresentam indivíduos com percentual de gordura mais elevado, lá acima dos 25%, 30%, a resposta, às vezes de imediato, ou até mesmo pelo histórico de treino, o histórico de linha de trabalho na parte dietética, também vai influenciar. Se o indivíduo está com percentual muito alto de gordura e está muito destreinado, às vezes a fase inicial, o ajuste dietético, primariamente, restrição calórica, base, ponto, não tem que mudar, vai ter que haver uma restrição calórica para aquele indivíduo. O que vai variar é os níveis de carga proteica que vai ser utilizado daquele indivíduo. Pensando o seguinte, se eu vejo um indivíduo com um percentual de gordura alto e ele quer baixar a gordura, mas manter densidade muscular, a restrição calórica vai acontecer e eu manipulo a parte proteica, porque eu consigo manter saciedade em uma fase onde a restrição calórica vai estar mais elevada, eu consigo manter um pool de aminoácidos na corrente sanguínea mais elevado e constante durante o dia, porque eu sei que existe uma carga de proteína entrando, seja proteínas de absorção rápida, como o próprio whey protein, ou seja, o próprio consumo de alimentos mais complexos em carga proteica, que tem uma digestão mais lenta, carnes vermelhas, o próprio frango. Então, manipular essa variável para que eu consiga já, de imediato, manter ele em estado de maior saciedade e automaticamente com maior
aminoácidos na corrente sanguínea para sinalizar a síntese proteica, mesmo em restrição calórica, a gente sabe que na literatura isso é fundamental, tá? Isso eu acho que é uma das primeiras coisas que você deve levar em consideração. Depois, o treinamento. Quando eu analiso a perspectiva de buscar hipertrofia, o percentual de gordura também já vai me influenciar em uma questão que eu analiso sempre se o percentual de gordura daquele indivíduo está elevado, automaticamente marcadores inflamatórios dele também vão estar elevados. TNF-alfa, interleucina 6, macrófagos e leucócitos sendo, da parte do sistema imunitário, mais acionados e automaticamente, pelo processo inflamatório do tecido adiposo, prejudicando outros tecidos e outros órgãos. O próprio tecido muscular vai se tornar prejudicado, perdendo o que a gente chama de sensibilidade à insulina. Automaticamente o treino daquele indivíduo e a fase de recuperação dele pode se tornar prejudicada, porque ele não tem a capacidade de colocar glicose para dentro da célula para treinar com mais efetividade e também durante os intervalos de recuperação. O que eu manipulo o treino resistido com peso, né, a musculação e o treinamento aeróbico. Que no treinamento aeróbico eu sei que eu consigo manipular as variáveis para otimizar a perda de massa de tecido adiposo, de gordura, consigo automaticamente melhorar a biogênese mitocondrial. Né? Para quem não sabe esse termo, a biogênese mitocondrial é aumentar o tamanho e a quantidade das mitocôndrias lá no tecido muscular para que ele consiga gerar mais energia, mais ATP. Tá? Se eu aumento a biogênese mitocondrial, eu melhoro a flexibilidade metabólica, diminuo a insensibilidade à insulina naquele indivíduo, fazendo com que ele consiga captar mais glicose e ter mais desempenho. Tá? Isso, de imediato, vai trazer mais produtividade para aquele indivíduo no treino. Então, se eu penso em emagrecimento, eu estou otimizando através do treinamento aeróbico. Tá? O processo de repouso dele, a flexibilidade metabólica que a gente fala, que é a condição de você migrar do uso de carboidrato, glicogênio muscular e hepático e glicose para a gordura em repouso, é melhorada. Tá? Automaticamente, a flexibilidade metabólica e essa transição de substratos energéticos durante o exercício e o repouso é aprimorada. E o processo de emagrecimento se acelera. E aí, pensando na parte de ganho de massa muscular, se ele recupera energia, ele consegue desempenhar mais volume de treino. Maior volume de treino é maior sinalização para a síntese proteica. A gente sabe que o volume é um dos determinantes durante o treino. Vai até ter um webinário sobre volume de treino, então, se vocês não estiverem assistindo isso antes, espero que tenham aproveitado. Tá? A questão aumentando o volume de treino, aumentando a eficiência durante o treino, eu consigo sinalizar para mais hipertrofia acontecer. Tá? E isso é positivo. A curto, médio e longo prazo, eu estou trabalhando as duas variáveis, otimizando a via de baixa do percentual de gordura através do exercício aeróbico, melhorando toda a parte fisiológica daquele indivíduo e preparando ele para o treino resistido com pesos, que automaticamente está trabalhando a via para aumento da síntese proteica. Isso acontece mesmo em indivíduos com restrição calórica. A questão indivíduos em restrição calórica com alto percentual de gordura conseguem, sim, ganhar massa muscular e perder gordura corporal ao mesmo tempo. Indivíduos iniciantes também conseguem ter essa resposta. E indivíduos hormonizados também, tá? Então, essa ideia de que são dois caminhos que não convergem, dependendo da situação, não é assim, tá? Agora, se pegar um indivíduo com baixo percentual de gordura, com uma densidade muscular alta e uma capacidade de treino já elevada, é mais difícil. A via de sensibilização para a síntese proteica necessita que haja um sinalizador energético aumentado, ou seja, ele tem que estar em superávit calórico. No caso contrário, dentro das três afirmações que eu falo com vocês, indivíduos obesos, indivíduos iniciantes e indivíduos hormonizados, a gente consegue ter esses dois caminhos acontecendo de forma efetiva se você souber manipular a dieta e o treino. Dentro do treino, a parte aeróbica e a parte do treinamento resistido com peso. Né?
Esta é a minha visão básica, do que eu estou falando para vocês para não deixar mais complexo, mas existem entre outros N fatores que acontecem, né? Eu acredito que deve ser nessa mesma linha que o pessoal vem trabalhando. Eu não sei como é que você vê esse processo, Antônio. Pronto, eu Henrique, falou aqui de coisas importantes. Primeiro de tudo, para o pessoal que esteja a ouvir em português de Portugal, hormonizados são pessoas que normalmente estão o que nós chamamos de esteroides, ok? Ou que estão com. Na jarda, os Na jarda, jardados. exato. Então não é um bom termo, ok? Portanto, só para se tiverem essa dúvida. Pronto, o Henrique falou aqui de coisas importantes. Acho que uma coisa importante é ao avaliar o vosso cliente, ou fazer uma autoavaliação também um bocadinho, primeiro de tudo, do vosso historial, ok? Portanto, realmente qual é a experiência de treino que têm, a dieta que seguem, ou só uma vez, a dieta que vocês seguem vão fazendo dia a dia, nunca escolheram, nunca tomaram uma decisão dela, vai acontecendo. Acho que é importante ter noção, até que ponto é que até agora eu tive o meu treino e a minha dieta estruturada, e como é que o meu corpo está consoante esse background que eu tenho. O Henrique falou aqui uma coisa importante, que é possível seguirmos as duas vias ao mesmo tempo. Há alguma evidência que também tem demonstrado que alguns indivíduos intermédios conseguem manter isso. Agora, como é óbvio, não é otimizado, vai ter setbacks de ambos os lados. Temos que ter essa noção que, tomando essa decisão, não estamos a otimizar nem o caminho da hipertrofia, nem o caminho da perda de peso. Okay? E acho que é uma coisa que tenho que considerar na altura de tomar a decisão. Agora, vendo um bocadinho o vosso background, são pessoas que têm tendência a ganhar peso, mantendo mais ou menos, vamos dizer, um estilo de dieta comum aqui mediterrânica, têm um exercício muito básico, mas realmente o vosso corpo deve ser volumoso, ou se por outro lado são hard gainers e tendencialmente separam alguma coisa ou se quebram um bocadinho a vossa alimentação normal, perdem algum peso. Eu acho que por aí pode-vos ajudar a tomar a decisão do que é que podemos priorizar primeiro. Uma coisa que eu quero já deixar aqui como um ponto assente, independentemente do caminho que vocês sigam, é que a consistência, pronto, a consistência é chave em tudo, mas a percentagem de massa magra que vocês têm e a quantidade que ela tem, vocês devem sempre tentar preservá-la ou aumentar. Okay? Hipertrofia, como é óbvio, vocês querem aumentar. Não conheço ninguém que faça hipertrofia para ganhar gordura e não massa muscular. Não sei se o Henrique já ouviu falar de alguma pessoa ou não, mas acho que não. Por outro lado, a evidência tem demonstrado que pessoas que, quando perdem peso, além da gordura, perdem boas quantidades de massa magra. Normalmente essas pessoas têm tendência a recuperar o peso que perderam e muitas das vezes a capacidade depois, ou seja, o treino que vocês fazem de hipertrofia para ganhar massa muscular acaba por ser para repor o que vocês perderam. Portanto, aí acho que é realmente importante terem essa noção. Portanto, daí, no meu ponto de vista, obviamente que aqui depois as quantidades vão variar, bons níveis de proteína de consumo, okay? A proteína em qualidade e treino de musculação, seja ele 2, 3 vezes por semana, seja 5, 6 vezes, tem que estar no vosso plano se este é um dos vossos objetivos, ok? Não só na perspectiva de aumento de massa muscular e hipertrofia, mas também para a sua manutenção em caso de déficits calóricos, ok? Está estudado, até regra contrária, até aparecer alguma coisa a dizer, esta é a linha que seguimos como a científica. Agora sim, acho que a partir daí é que vocês têm que tomar a decisão. Eu, regra geral, se for uma pessoa, vamos chamar obesa, excesso de peso já perto da obesidade, praticantes iniciantes, eu não trabalho e leio pouco sobre pessoas que estão ligadas à parte de hormonas e esteroides, portanto eu não vou entrar por aí. Eu tendencialmente tento, primeiro que tudo, trabalhar um bocadinho as duas vias, ok? São pessoas muito sensíveis a ambos os estímulos, regra geral uma pessoa obesa não costuma treinar em grandes níveis ou em boa qualidade. Agora, importante então, posso espremer ali logo o início da laranja nesses dois pontos. A partir daí, a decisão tem que vir de mim e do meu cliente, ou entre aspas vocês. Qual é que eu quero priorizar nesta fase? Um objetivo num espaço mais curto é perder massa gorda, porque tenho uma patologia associada, realmente tenho um excesso de peso, isso tem provocado uma sobrecarga constante a nível axial na coluna, nos joelhos, e realmente é a minha prioridade. Não, quero ganhar massa muscular, porque estou-me a ligar a uma modalidade, quero diminuir o risco de lesão, quero ganhar massa muscular porque sinto que vou me manter mais motivado a longo prazo aqui no treino e na minha dieta, sabendo que estou a ter ganhos musculares e a sensação do peso ir subindo
em termos do que eu levanto, do meu volume, vai aumentando. Ok, acho que são pontos importantes de então pegarmos. Ok, isto, começando a entrar aqui também já nos mais intermédios mais avançados, eu não li assim nenhuma evidência que diga este é o caminho certo, ok, tem que perder primeiro peso ou tem que ganhar massa muscular. Eu até acho que há um estudo interessante de 2020, salvo erro, que aborda um bocadinho essa questão, se nós devemos ser mais magros, vamos colocar neste ponto, antes de fazermos um bloco, por exemplo, inclusive é de força ou de hipertrofia, e a verdade é que as diferenças são mínimas, ok? Ou seja, pessoas que começam logo o bloco ou que estão mais magras e começam o bloco. O Henrique falou aqui bem, ok, a dieta é essencial, a qualidade de sono, acho que o Henrique já até começar um pouquinho mais que eu nesse ponto, mas os estudos têm indicado que realmente a qualidade de sono, não só para a perda de peso, mas como para a hipertrofia, tem-se mostrado uma variável que tem aqui um peso um bocadinho superior do que se pensava se calhar há 10, 20 anos atrás. Portanto, estas variáveis aqui são importantes. No meu ponto de vista, prende-se sempre então, verifiquem o background da pessoa, ou verifiquem o vosso background. Se têm algumas dúvidas, nós temos um podcast sobre avaliação do cliente ou avaliação de nós mesmos. O Henrique também participou nele, com mais o Miguel, pelo menos. Portanto, deu uma vista de olhos nele. E a partir daí, chegando ao ponto que já não conseguem otimizar as duas vias ao mesmo tempo, ou se já não é possível, parte de vocês, do vosso objetivo mais próximo. Obviamente, o Henrique usa aqui um bocadinho esta linha, tem que ter uma racionalidade que vocês têm que tomar essa decisão, não foi porque acordaram hoje e afinal quer ser magro e amanhã acordam e já querem estar os maiores manos do ginásio com o bíceps maior da zona. Ok? Porque é que vocês querem aquele ponto? Ok? E acho que isso aí então é importante quando decidem se querem emagrecer primeiro ou querem ganhar massa muscular primeiro. Portanto, eu sou muito apologista assim de background, o que é que eu quero primeiro e priorizar sempre a manutenção, pelo menos, da massa muscular que eu tenho atualmente. Henrique, não sei se tens aqui alguma leitura diferente aqui um bocadinho nesse ponto. Cara, é que nem... Acho que é o que você falou. Eu também uso essa linha, deixando claro, existe também essa questão, né? Como o Antônio falou, da relação em qual é a prioridade dependendo da situação que o indivíduo se encontra, tá? Eu não vou dizer que eu pego e trabalho um processo onde eu quero trazer o processo de emagrecimento e hipertrofia ao mesmo tempo para todo mundo. Há situações, quando a gente pega indivíduos obesos, onde a qualidade de saúde dele é o determinante no processo. Então, o caso clínico dele se sobressai do que é o objetivo estético. Se você pega um indivíduo obeso, cardiopata, com resistência periférica à insulina já num grau de diabetes tipo 2, tomando glicocorticoide, o cara está todo lascado, né? No Brasil, a gente fala, está todo cheio de problema. Eu não vou pensar em deixar esse cara com o físico de um fisiculturista, já olhando para ele, não, eu vou te deixar um cara musculoso. Não, a minha prioridade é mudar o estado clínico dele. Eu sei que um dos fatores gatilho para toda aquela disfunção metabólica endócrina dele é o excesso de peso. Tá? Às vezes as pessoas fazem essa romantização que a gente fala da obesidade, achando que o mal do obeso é a parte estética. O mal da obesidade é o processo inflamatório e todas as alterações metabólicas que acontecem pelo excesso de peso. Então, eu vou dar prioridade para que esse indivíduo trabalhe com exercício que tenha característica para potencializar o emagrecimento e até mesmo dentro da condição que ele se apresenta. Nem todo mundo consegue treinar dentro das próprias máquinas da academia, não são biomecanicamente projetadas para um indivíduo obeso. Isso é desconfortável. Então, vocês têm que ter atenção. Você não vai botar o cara que está com 140 quilos, às vezes numa cadeira adutora, onde ele mal consegue abrir a perna e fechar. A própria biomecânica não permite isso. Vai fazer uma máquina de supino chest, ele não consegue entrar, tem que se dobrar todo para conseguir encaixar. Então, a biomecânica da máquina, às vezes, é projetada para uma pessoa com uma estatura mediana, com porte físico X, e aquele indivíduo se apresenta com valor de largura e altura completamente desproporcional. Então, você vai colocar ele numa situação embaraçosa, e ele já é alguém que não tem o hábito de treinar e não gosta, você vai potencializar essa situação.
Então, eu vou trabalhar exercícios mais funcionais, onde a dinâmica é multiarticular, uma multiplanar, onde não tem uma máquina que vai impor o movimento. Não vou colocar ele fazer exercícios que corram risco de trazer uma lesão com saltos e burpees, esse tipo de coisa. Vou potencializar outra situação e que seja automaticamente um pouco mais agradável, prioritariamente querendo trazer o emagrecimento. O bônus é que eu sei que vai ter um aumento de massa muscular em detrimento de qualquer exercício que eu coloque. Ele é sedentário. Se a dieta estiver ajustada e ele estiver seguindo, ele vai conseguir ganhar massa muscular. É claro que vai chegar um ponto em que o treino que ele está utilizando, às vezes, já não vai potencializar tanto a síntese proteica muscular, porque o estímulo já se torna débil. E aí você vai conseguir colocar ele para outros exercícios, aí pode ser que já consiga colocar dentro de alguma máquina, né? Prioritariamente buscando a hipertrofia. Mas, é o que eu disse, fazer a leitura do aluno e a condição clínica que ele se encontra é a priori para você saber o que você vai usar. Senão você está querendo transformar o cara em fisiculturista, primeiro, ele não quer. Segundo, a condição clínica dele nem deixa ele em uma situação favorável para que isso aconteça. Então, melhora a primeira condição de saúde, buscando a realidade dele, né, tentando entender a realidade que ele se encontra, é mais assertivo, diminui o erro, e você se torna realmente um profissional. Senão o pessoal está errando, querendo pelo gosto. Eu gosto de trabalhar com atletas de fisiculturismo, eu gosto da musculação, mas eu não trabalho musculação com todo mundo de imediato. Há situações em que eu tenho que ir para o lado mais funcional, ou para a parte aeróbica, ou até mesmo encaminho para aulas em grupo, para a pessoa também se socializar. Então, a adesão dele a qualquer atividade física vai ser fundamental para que ele consiga atingir uma saúde, a parte clínica dele realmente melhore. Tá? E dessa questão do que você falou ali de saúde no total e o processo de ajuste de volume de treino, cara, isso eu concordo plenamente, tem que entender, tem que ser razoável, o processo tem que ser progressivo, tem que ter um ajuste mais refinado para que todo o processo em si aconteça. Tá? Não quero dizer que tudo vai dar certo, não é uma matemática exata. Vocês vão, às vezes, usar o que a gente está falando aqui, e pode ser que, mesmo assim, tenha um viés de erro em alguma coisa ou outra. Mas a base, a gente sabe. Está no processo de emagrecimento, buscar exercícios que vão induzir a, pelo menos, manutenção da massa muscular é fundamental para aquele indivíduo, né? Porque automaticamente já vai preparando ele para a próxima fase que você está projetando dentro da periodização. Então, vai te ajudar no processo. E o ajuste dietético, eu acho que isso é fundamental, não tem aonde fugir. Quando a gente fala em saúde, hipertrofia, emagrecimento, você pode ser o melhor personal trainer do mundo. Se você não sabe ou não tem a mínima ideia de como está a estruturação dietética do teu aluno, você vai ter problema. Eu não estou dizendo que você tem que ir lá e montar a dieta para o seu aluno. Eu estou dizendo que você tem como compromisso com o teu próprio cliente, entender a situação que ele está na parte nutricional. Se possível, melhor ainda é ir conversar com o nutricionista, né, ou ter pelo menos o plano nutricional do teu aluno e saber, olha, tá, o teu nutricionista te colocou numa restrição de 1.000 calorias porque você se encontra em um alto percentual de gordura. 1.000 calorias dentro do teu gasto energético total, que era de 3.500, 2.500. Eu, através da manipulação do treino, vou jogar para mais 500 a 600 calorias. Então, esse cara vai estar em um déficit energético, induzido pelo exercício e pela dieta, lá em 1.500, 1.600. Isso já é um déficit significativo e pode interferir no processo do treino. Então, você tem que entender isso para você também não extrapolar e errar, tá? São pontos chaves que depois que você consegue entender, você é mais assertivo, acredito eu. Estás a gostar deste episódio do podcast? Estamos-te a conseguir trazer algo para ajudar o teu treino e a tua alimentação? Perfeito, porque é exatamente isso que nós queremos. Mas se ainda quiseres os teus melhores resultados, realmente encontrar e finalmente alcançar o corpo de sonho que tu tanto procuras, com um treino mais eficaz, sem perder dinheiro com suplementações ou planos de treino ou dietas erradas para ti, então junta-te a nós no nosso acompanhamento online, onde juntos vamos encontrar o melhor treino e a melhor alimentação para ti, para os teus objetivos, para o teu dia-a-dia, para que estejas sempre acompanhado ou acompanhada nesta viagem
até alcançares o teu melhor corpo da forma mais cómoda e mais eficaz possível. Vê aqui em baixo o link na descrição, juntos vamos lá chegar. Não, mas é exatamente isso. Eu acho que vocês realmente têm que, aqui, como o Henrique falou, com as outras priorizações que as coisas têm, tenham noção que vão ter que ajustar para ao longo do tempo, ok? E que os objetivos podem mudar um bocadinho. E acho que o ponto fulcral é, normalmente quando as pessoas vêm com esta questão, o que elas pensam intuitivamente são no que nós chamamos de tonificar, ficar mais seco, ficar com os músculos à mostra e definidos. Normalmente é o que elas querem. Portanto, elas não querem ter uma perda de peso super agressiva, então não querem ficar super hipertrofiados. Okay? E acho que é um bocadinho por aí que vocês podem começar a trabalhar também e fazer a vossa tomada de decisão, que é, ok, eu para ambas, o que é que eu preciso? Treino de musculação, priorizado, preferência, respeitar os princípios de subcarga, especificidade do treino, individualização, isso é um critério sempre presente, e o mesmo se aplica à parte nutricional. Okay? Eu normalmente começaria por, dependendo da pessoa, ok, caso a pessoa realmente já me aparecesse um bocadinho, se calhar, ligeiramente, vamos dizer, tendencialmente engorda, ok, o que eu quero é, vamos estabilizar aqui o peso num patamar mais baixo e daqui vamos começar a trabalhar para a hipertrofia. Isto porque, muito provavelmente, as pessoas que já têm essa tendência são pessoas que vão ter uma boa resposta depois ao voltarem a aumentar a parte calórica e vão ter uma regra geral, isto não se aplica a todos, como é normal, vão ter uma tendência também para ganhar massa muscular mais rápido, que nós chamamos de hard gainers. Os outros eu começaria o inverso, ok? São pessoas que tendencialmente vão ficar sempre mais magras ou que deixem de treinar. Nós temos alguns colegas que são assim, portanto, basicamente tem que estar sempre a treinar. E o que é que eu quero? Ok, então neste caso eu vou priorizar o ganho de massa muscular, porque a partir do momento que eu quiser ajustar a dieta para, vamos dizer, tirar aquela gordura em excesso, para ficar aquele tal tonificado, eu ajustando ligeiramente a dieta para o déficit calórico, provavelmente vou ter uma resposta melhor nesse sentido. Portanto, posso, obviamente que estou a extrapolar, vocês olhando para uma pessoa e sabendo o background dela, têm uma ideia de que poderá ser assim. Agora, a pessoa não vai dizer em uma hora, ou vocês provavelmente, se não são da área, também não vão saber, realmente para seguir uma boa dieta, costumo estar em déficit calórico, costumo estar em excedente calórico. Ok, o meu treino realmente está estruturado, eu tenho um treino estruturado, o volume tem vindo a aumentar progressivamente, ou é uma coisa que é o que calha. Portanto, eu acho que primeiro é preciso definirem isso, saber realmente o que é que têm feito até lá, e aí é possível tirar melhores conclusões. Portanto, eu acho que é por aí que vocês, tanto respondendo ao vosso cliente ou respondendo a vocês mesmos, podem pegar um bocadinho aqui com pontos de partida. Eu quero referir aqui uma coisa importante, o Henrique também fala aqui um bocadinho, ele normalmente está por dentro de mais guidelines até do que eu. As guidelines são interessantes para vocês começarem com um ponto de partida. Portanto, se forem os grandes nomes da área do fitness, a CCCM normalmente é tendencialmente uma das que se vai lá buscar muita coisa, experts, tudo o que nós damos de guidelines são pontos de referência, ou seja, eu não conheço como é que o meu corpo funciona, ou não conheço como é que o corpo do meu cliente funciona e vai responder a este novo estímulo. Portanto, vocês começam nas guidelines. As guidelines servem para balizar eu normalmente não gosto de chamar balizar o que se deve fazer, gosto mais de dizer que é para balizar o início. E a partir daí está a responder bem, e não está a responder bem, pode responder melhor, realmente notamos que pode responder melhor, ok, aí sim vão adaptando consoante o que vai acontecendo. Ok. Agora, como o Henrique disse, e é por isso que também se calhar se temos que focar aqui um bocadinho, normalmente são pessoas iniciantes, sejam elas obesas ou não, vou ter com vocês. Portanto, é sempre interessante vocês quando dão ao mínimo estímulo que lhe dão, à mínima organização que lhe dão em termos profissional ao treino, a resposta é rápida. Então, se não falamos aqui em 2 semanas, posso prolongar um bocadinho mais o tempo, um mês. Se vocês estiverem atentos e tiverem uma boa comunicação, vão reparar logo que o que é que mudou que levou àquela resposta. Ou seja, ele vai tendencialmente ter um ganho muscular maior e uma boa subida de peso, ou provavelmente vai ter sido nas duas vias, atenção, ou é o peso que está a crescer mais rapidamente. Ok, a partir daí eu já sei o que é que ele vai ter mais rápido em termos de ganho de massa muscular ou de perda de massa gorda. Okay? E aí sim, podemos ajustar, ok.
Realmente eu vejo com esta dieta, inicialmente vai já começar a perder massa gorda, posso utilizar a hipertrofia, por exemplo, ou vice-versa, ok? Mais uma vez, preferência do cliente, e é jogar aqui um bocadinho com isto, que é a preferência do cliente, mas, ou a vossa preferência, mas sempre a parte de saúde. Okay? Se tiverem uma insensibilidade à insulina elevada, ok, se calhar o mais importante não é ficarem não é otimizar o crescimento muscular aqui nesta situação, ok? Ou realmente têm níveis de força muito abaixo, vamos imaginar, se calhar, por exemplo, pais, ok, se calhar até é importante, se eles, mesmo tendo aquele excesso de peso ligeiro a mais, ok, vamos dizer, uma pessoa comum devia estar nos 75 kg e tem 85, 90, não é obeso, tem excesso de peso. Mas se calhar provavelmente eu prefiro aumentar aqui um bocadinho de crescimento muscular, porque ele pode brincar com a criança, pode querer fazer alguma coisa, e eu quero o quê? Ok, eu quero que ele se mantenha no programa, tenha saúde, e se, ok, eu vou priorizar a perda de massa gorda, que não é um processo muito fácil muitas das vezes, especialmente se quiserem perder uma velocidade considerável. Ok, ele vai brincar com a criança, vai fazer aquele jogo de futebol com os amigos à tarde, começa a se entusiasmar mais pelo fitness, o corpo não aguenta a carga, bom, lesão. Porque o grande setback normalmente do déficit calórico e daí ser mais difícil o ganho hipertrófico, normalmente perde-se um bocadinho com a recuperação e a disponibilidade de substrato energético para fornecer assim, não só a parte de energia no treino, mas realmente a parte de recuperação. Eu sigo um bocadinho mais a linha na literatura de que é a recuperação que acaba por minimizar, dificultar a coisa, portanto o vosso limiar de capacidade de adaptação consoante a recuperação, ou acredito que eles estão sempre interligados, acaba por crescer um bocadinho, porque realmente a base de recuperação diminui também, e acho que é por aí um bocadinho que se prende. E acho que o contexto em que a pessoa se insere no seu dia-a-dia pode ser um fator importante. Portanto, é importante exprimirmos esse ponto, ou realmente sabermos, ok, dentro do meu contexto, o que é que se vai aplicar como prioridade. Okay? Pronto, eu acho que é aqui os pontos realmente importantes que quero deixar. Henrique, não sei se queres dar aqui um toque, não sei se já tiveste, por exemplo, se tiveste um cliente, ok, que tenha trabalhado contigo ou que ainda trabalha, podes dar esse exemplo, nós somos aqui um estudo de casos, ok, chegou ao pé de ti, tinha aqui realmente já algum excesso de peso, cá não vamos pegar numa obeso, porque o obeso acaba por ser aqui um ponto de referência mais fácil de saber responder, mas ok, tinha aqui um excesso de peso, queria perder peso, mas queria começar a fazer musculação. Eu presumo que essa pessoa seja iniciante ou acabou de entrar num patamar intermédio de treino, vamos dizer assim. Se tiveste algum cliente, partilhar aqui um bocadinho a história, só para termos aqui um ponto de um exemplo prático para dar aqui nesta parte final. Tenho alguns casos práticos de pessoas que eu atendi, onde eles vêm nessa ideia, né, primeiramente de querer perder o peso, e com uma visão um pouco simplista que se resume simplesmente a fazer aeróbico e correr na esteira, e é isso que se resume ao emagrecimento e cortar um pouco da comida do final de semana. Essa é uma visão que a gente vê que é simplista, é de um leigo, mas é aceitável. O que a gente não pode deixar é perpetuar isso. Antigamente teve uma celebridade brasileira que foi em um canal de televisão onde ela foi lá, na boa intenção, ela foi querer falar que as pessoas para emagrecer deveriam fazer musculação, porque se fazer aeróbico, a bunda caía, né? E, de certa forma, no sentido empírico do conteúdo da informação dela, ela tem razão, né? Porque o treinamento resistido é que dá densidade muscular, faz com que o músculo se mantenha. O treinamento aeróbico, por si só, sem um ajuste dietético, tende a sucumbir à gordura, mas o músculo também. E aí a gente percebe, você não vê um corredor de maratona com uma densidade muscular. Normalmente ele tem um físico flat, que a gente chama, né? Mais murcho, mais vazio, sem tanta densidade. E aí esse contexto que eu normalmente trago para meus clientes na prática, quando eu vou conversar, eles falam, eu quero emagrecer, quero fazer aeróbico, o que você acha que eu tenho que fazer? Normalmente eles têm a única visão que o treinamento aeróbico é o santo grau para o emagrecimento, mas eles falam que querem emagrecer para ter um físico bonito, com tônus muscular. E aí a gente tem como obrigação passar a informação, olha, então se você quer realmente emagrecer, né,
e quer manter, ou já pensa lá na frente em ter um físico mais estético, você deve conjugar o treinamento de musculação com o treinamento aeróbico. E quando eu começo a trazer exemplos práticos, né, para eles, falo, olha, você já viu um corredor de longa duração? Como é que é o físico dele? Aí eles param e analisam, sim, é magrinho, mais murchinho. Ok. Você já viu um físico de um corredor de 400 metros rasos, 100 metros rasos? Como é que é o físico deles? É diferente. Porque o trabalho em que eles fazem dentro da sala de musculação, ou até mesmo a periodização do treinamento, é diferente. Um trabalha com altas cargas, com potência, e isso, o estímulo fisiológico, repercute para um aumento ou uma melhora na densidade muscular. Então, você começar a trazer isso de forma prática, já traz uma visão para eles terem um entendimento que complementar o processo de emagrecimento com o treinamento de musculação é fundamental quando a gente pensa em parte estética. Tá? Isso falando numa pessoa que não necessariamente tem que correr atrás da parte clínica. Né? Alguém que realmente está com excesso de peso, está meio murchinho físico, mas está em questão de saúde, está boa, não está uma pessoa totalmente debilitada. Então, você implementar isso e fazer ele entender com a alimentação correta é fundamental. O que não pode acontecer, e agora eu deixo um ressalvo para vocês, é acontecer o que eu vejo na sala de musculação de profissional de educação física, falando que se a pessoa ganhar mais músculo, ela vai emagrecer mais. Tá? Isso é um conceito errado. Por quê? Metabolicamente, em repouso, o músculo gasta 13 calorias em média. Então, não é 1 quilo de músculo em repouso que vai fazer com que ele emagreça mais. O cérebro, o rim, o coração são órgãos metabolicamente muito mais ativos. Se eu não me engano, o cérebro gasta em média 420 calorias por quilo. O sistema renal e o sistema muscular, o sistema renal 220, o sistema cardíaco 420 também. Então, metabolicamente, são muito mais ativos. Né? Só que a diferença é que o músculo você consegue aumentar em volume e densidade corporal, né? Você não aumenta o volume da tua massa encefálica do teu cérebro. Infelizmente, para algumas pessoas, não acontece isso. A gente não aumenta, é o único tecido que não é manipulável. O tecido adiposo, metabolicamente, em repouso, ele gasta 4 calorias por grama, por quilo. Então, você vê que o tecido adiposo e o tecido muscular são os únicos que a gente consegue manipular até um valor teto. Mas, mesmo assim, ele tem uma baixa densidade metabólica. Então, não vai ser colocando 5 quilos de massa muscular que, em repouso, vai repercutir fisiologicamente no processo de emagrecimento do teu aluno. Então, esse conceito tem que parar. Agora, 5 quilos de massa muscular que você colocou no seu aluno lá em 1 ano, durante a atividade física, que aí sim, ele tem um potencial metabólico até 100 vezes potencializado, e aí você faz essas 13 calorias que eram em repouso, multiplica ali por 50 vezes durante a atividade física, e na fase de recuperação, intraséries e todo esse processo, eu não estou falando de EPOC também, tá? Pelo amor de Deus, não pensem que EPOC também é significativo, que é outra balela. Pronto, agora lançou a bomba. Lançou a bomba, pessoal do Luís, já aqui ter dislike aqui no vídeo. Dedo para baixo. Então, assim, o EPOC, tá? Ele tem o seu papel no emagrecimento, mas é a longo prazo, tá? Vamos deixar assim, não vou crucificar o EPOC e dizer que está errado, mas como é vendido também é errado. Mas é só isso que vocês têm que entender. Fisiologicamente, você conseguir que o teu aluno busque ganhar massa muscular é muito benéfico, tá? Tanto em saúde geral, porque a gente sabe que o músculo é um tecido metabólico endócrino, libera miocinas, que tem ativação em outros tecidos e vão melhorar a saúde do seu aluno em consoante ao processo de ganho de massa muscular e emagrecimento, tá? Para a gente não aprofundar muito nessa conversa, que isso é para uma aula inteira. Mas, vendo essa ideia para o seu aluno, que fica mais fácil ele entender que durante o processo de emagrecimento, mesmo que ele não busque hipertrofia pura, a manutenção da massa muscular a longo prazo é fundamental. Porque vai chegar lá na terceira idade, a sarcopenia vai começar a pesar. Tá? E se ele não trabalhou isso na fase adulta ou na fase em que ele conseguir ter capacidade de treino, a gente vai ter um problema sério. Idosos com sério problema de locomoção, com sérios problemas de saúde por baixa densidade muscular. Isso é o que a gente está vendo das gerações passadas nessa situação que a gente se encontra hoje. Tá? Portanto,
pessoal, tem aqui já bastante informação aqui do podcast de hoje. Sejam críticos na informação que vos é passada na área do fitness, ok? Felizmente, hoje em dia, 90% já não é uma porcaria, hoje em dia é só 80%, estamos a melhorar. Mas sejam críticos, ok? Mesmo com a informação que nós vos damos, sejam críticos, percebam o contexto em que está inserido, procurem só uma racionalidade para aquele conteúdo, para aquele chavão. Pode parecer bonito, agora faz sentido ou não, ok? Não me vou alongar aqui, mas tenham atenção a esses pontos, ok? Nós estamos sempre abertos, mais uma vez, a receber as vossas dúvidas. O Instagram é o nosso canal preferencial, mas Facebook, comentários no YouTube, nós verificamos, nós respondemos ao que possamos, seja num contexto específico, seja uma questão específica, seja porque leram um artigo ou um conteúdo e têm dúvidas. Nós damos com todo o gosto a nossa opinião, ajudamos, respondemos às vossas questões. Portanto, também não se esqueçam aqui de subscrever o canal, carreguem no sininho das notificações, partilhem o nosso podcast e estejam à vontade para dar sugestões de outra matéria que queremos que nós voltemos a falar, a aprofundar, ou algo que nunca falámos e que vocês teriam interesse. O que nós não sabemos, nós vamos pesquisar para aprender. E é com esta que quero agradecer outra vez a vossa presença aqui no nosso podcast. Agradecer aqui ao professor Henrique, que já fazia falta, já não aparecia aqui alguns episódios. É sempre aqui uma pessoa para trazer um conteúdo espetacular, uma caixinha de conhecimento. Portanto, obrigado, Henrique. E, pessoal, força aí. Temos um novo ano. Estipulem bem as vossas metas, não desistam. Nós estamos cá também para vos apoiar se precisarem, ok? Fiquem atentos ao próximo episódio.